Olá, meus irmãos, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos para que a gente possa adentrar um pouco na espiritualidade, né? Mergulhar um pouco. Nós estamos nesse tempo quaresmal, tempo que nos proporciona cada vez mais uma vivência profunda com a graça de Deus. O tempo da quaresma é um tempo que nos remete, em especial, aquele processo de 40 anos que o povo de Deus passou no deserto, logo após a escravidão. E mesmo assim, eram 40 anos cheios de altos e baixos, o povo teve saudade das cebolas do Egito, né? Lembrando, quando o povo murmurava diante da provação, diante da dificuldade do deserto. O povo também clamava a Deus, pedindo misericórdia, diante, às vezes, de algumas dificuldades que caíram sobre eles, né? Mas é um tempo de caminhada, um tempo em que nós caminhamos em direção ao Senhor, em especial em direção à nossa conversão, à nossa mudança. Primeiro, né, desculpa pelo barulho, aqui está chovendo muito, mas eu não tinha como deixar de gravar hoje, porque hoje estou gravando no sábado, né, esse vídeo aqui será passado no domingo, então não daria tempo, né, se eu demorasse, né, não sei se essa chuva vai parar tão cedo, né, mas voltando, nesse tempo da quaresma, é um tempo em que nós vivemos essa experiência da conversão. O que quer dizer conversão? Queria trazer para vocês aqui essa experiência. A conversão quer dizer mudança de direção. Onde eu estou indo em uma direção, então eu converjo para outra. Convergir, né? Mudar de direção. Eu estou em um caminho, eu estou em uma caminhada, e aí eu decido mudar. Essa decisão de mudança, ela vem por alguma necessidade. Às vezes pelos nossos sofrimentos, às vezes porque aquele caminho que eu estava tomando não estava me levando para um bom destino, posso assim dizer. O caminho que eu estava tomando estaria me levando para uma vida de sofrimento, né? Uma vida de solidão, uma vida de dores, uma vida longe de Deus, e daí eu decidi de alguma forma mudar. E aqui eu queria lembrar a vocês, né? Talvez essa mudança, ela pode ter vindo por conta do sofrimento que você vivia, mas ela precisa hoje tomar um novo sentido. Essa mudança, ela precisa ter Deus como centro, ela precisa ter Deus como nosso fim, porque o Senhor, Ele é a nossa única esperança, como diz a palavra. Ele é o nosso único bem. Ele é o nosso único centro. Porque se nós tomamos aquela decisão por conta do sofrimento, da dor, e nós continuarmos somente com essa motivação, em um certo momento, a dor e o sofrimento eles vão cessar, porque tudo passa nesse mundo. A dor e o sofrimento é próprio desse mundo, porque é próprio do pecado. Então ele passa, vai chegar uma hora que ele vai passar. Então quando ele passar, já não precisa mais eu estar trilhando aquele outro caminho que eu mudei. Eu posso simplesmente voltar para o caminho que eu estava, que era um caminho que causava dor e sofrimento, mas também trazia prazeres. E daí talvez eu possa, né, inconscientemente, de alguma forma, querer retornar a esse caminho. Esse tempo de conversão, esse tempo de mudança, é um tempo em que nós vamos trilhando, é um tempo em que nós vamos percebendo quais são as motivações que nos fizeram caminhar, que nos fizeram mudar, na verdade, do caminho que eu estava para o caminho que nós estamos hoje. Quais foram as motivações? Você pode fazer essa meditação, você pode escrever essas motivações. Pegue um caderno, alguma folha, escreva. Quais foram as motivações, por mais que sejam motivações talvez poucas e simples, como estava sofrendo muito, não aguentava mais a vida que eu tinha. Essas motivações, elas são justas, são verdadeiras, foram as primeiras. Mas hoje necessitamos de novas motivações. A cada dia precisamos de novas motivações. E essas novas motivações, elas só vão surgir na nossa vida por meio dessa intimidade, dessa pessoalidade com Deus.
Eu queria trazer para vocês aqui uma meditação para que a gente pudesse, em cima dela, entender um pouco esse processo de conversão, tá? Se você tem sua Bíblia, abra na carta de São Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, tá? Não vou delimitar o versículo final, porque aqui vamos ver, segundo o Espírito vai nos conduzindo, mas a partir do versículo 13, primeiro capítulo da carta de São Pedro, tá bom? Vai dizer assim: por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Bom, por isso aprontai a vossa mente. O que quer dizer isso? Aprontai, deixai a vossa mente pronta, em prontidão, certo? Antes nós vivíamos com a mente entorpecida, nós vivíamos com a mente obscurecida, vivíamos com a mente dormente. A droga, a substância química, ela adormece a sua mente, porque ela lhe tira da realidade. Aquelas dores, aquelas angústias, os sofrimentos da sua história, da sua vida, a solidão, o seu pai que lhe abandonou, a sua mãe que lhe maltratou, né? As violências que você sofreram, talvez na infância, tantas dores que são frutos do nosso passado, né? A indiferença muitas das vezes sofrida, a exclusão muitas das vezes sofrida, o abandono sofrido. Todas essas dores que nós sofremos na nossa vida passada, elas estão aqui. Elas estão na nossa memória. Elas não foram esquecidas, não foi se colocada uma pedra sobre elas. E aí eu alerto, não coloque uma pedra sobre as dores da sua história. Nunca faça isso. Nunca coloque uma pedra sobre as dores da sua história. Porque isso pode vir a um dia, como se fosse uma pedra em cima. Imagine um buraco, né? Imagine um poço profundo que está minando água com muita força e você vai colocar uma pedra tampando ele. Irmão, cedo ou tarde essa pedra vai ser lançada com toda força e essa água vai vir, né, arrebentando tudo. Nunca coloque uma pedra sobre as suas dores, sobre as suas dificuldades, os seus sofrimentos da sua história, do seu passado, né? Aprontai a vossa mente. Esteja com a vossa mente pronta, atenta. Uma pessoa que está pronta é uma pessoa que está atenta. São Pedro pede aqui que nós estejamos atentos, tá? Primeiro passo, esteja atento, certo? Perceba, se perceba. Perceba a você, perceba os seus quereres, perceba os seus desejos, perceba os seus pensamentos. Os seus pensamentos são pensamentos que estão colaborando com a sua caminhada, são pensamentos que estão colaborando com o seu progresso, com o seu crescimento, ou são pensamentos que estão lhe puxando para baixo? São pensamentos de murmuração, são pensamentos de reclamação. Ah, porque aqui tem pessoas que ficam falando mal uma das outras. Beleza, meu irmãozinho, lá na rua, na boca de fumo, não tem ninguém que fala mal um do outro, né? Lá na rua é todo mundo educado, todo mundo gentil, né? Ô meu irmão, com licença, eu posso botar o meu papelão aqui do seu lado para dormir, né? Por favor, irmãos, por favor, meu irmão, se puder falar um pouco mais baixo, né? Porque eu quero dormir, eu preciso dormir, porque amanhã terei um dia estafante de trabalho. É assim que acontece nas ruas, né? Você chega e você olha para aquele irmão e você xinga ele, e vai dizer assim: ô meu irmão, não fale assim com essas palavras tão bruscas, né? Nós não podemos nos relacionar uns com os outros dessa forma. É assim que se relacionava na rua? De forma nenhuma. De forma nenhuma, meu irmão. Aí você vai dizer assim: ah, mas porque fulano aqui quer ser maior do que os outros? Lá fora não existia isso não, né? Você era tratado de uma forma gentil, educada, né? Se você chegasse lá na boca de fumo, pedindo que aquela pedra ao invés de 5 fosse 3, né? O traficante ia olhar para você e ia dizer assim: oh, meu irmão, né? Eu sei da sua dificuldade, eu sei que está muito difícil, vamos fazer assim, né? Eu lhe dou ela agora por 3, mas aí depois você me dá os 2, tá bom? Então assim, ou então você quer pegar alguma coisa então eu quero lhe dar um presente de forma gratuita. É assim que as coisas aconteciam, meus irmãos? De forma nenhuma.
De forma nenhuma. Às vezes nós nos acorrentamos em pensamentos que são próprios nossos, em pensamentos que são fruto do nosso olhar completamente desordenado. São frutos do olhar do homem velho sobre as realidades novas. O homem velho nunca vai conseguir compreender as realidades novas. Nós moramos dentro da casa de Deus. Nós moramos dentro da casa do Senhor. É uma realidade nova, é um convite à vida nova todos os dias. Se você não mudar o seu olhar de homem velho, você nunca vai conseguir olhar essas realidades novas como elas precisam ser olhadas. E você vai continuar com sua mente completamente adormecida. Não vai existir atenção, não vai existir uma percepção real daquilo que está ao seu redor. Você pode olhar um irmão, talvez, que esteja falando mal do outro, e o que é que você pode fazer diante disso? Se afaste dele. Fale para ele que isso não é uma via, correta de caminhada. E aí você, o que é que muitas das vezes também um pensamento, o isolamento. O isolamento é uma forma de agir, em que eu vou me fechando em mim mesmo, nos meus pensamentos, nas minhas saudades, naquilo que eu perdi, naquilo que eu poderia ter feito, e muitas das vezes lá fora na rua não acontece. Por que é que nós não pensamos, quando vamos cometer um pecado, vamos fazer algo de errado, da mesma forma que pensamos depois que nós cometemos? Por quê? Porque o prazer, ele entorpece a mente. O prazer é como, digamos assim, um anestésico, que ele vai pegar a sua mente, a sua razão, a sua consciência, vai cair sobre ela e adormecer a sua consciência. Adormecendo a sua consciência, você não vai ter condições de pensar, de raciocinar, de medir as consequências do seu ato de pecado. E aí você só vai medir as consequências do ato de pecado depois que o prazer passa. Quem aqui já arrancou um dente? Quando você arranca um dente, o dentista vai lá dar anestesia, não é verdade? Você sente tudo dormente, parece que isso aqui até incha, A boca fica torta, fica um negócio meio assim emborrachado, você não sente. O dentista vai lá e arranca o dente. Aí você volta para casa. Meu irmão, se você não tomar algum analgésico, algum remédio, antes que passe aquela anestesia, você vai sentir uma dor pesada, Quando o dentista ele arranca o dente da gente, certo? Ao arrancar o dente, nós não sentimos direito porque está adormecido. E assim o pecado conosco. O prazer, ele adormece a nossa mente e ao cometermos o pecado, nós não estamos adormecidos pelo prazer. E aí no momento em que o prazer passa, o peso na consciência vem. E aí vem a necessidade de darmos algum jeito de outro anestésico o mais rápido possível. Então, meu irmão, primeiro, esteja com a mente atenta. Se atente diante daquilo que você decidiu. Lembre o que você estava sofrendo, o que lhe trouxe até aqui, e utilize isso como motivação para permanecer atento, para estar com a sua mente atenta, tá? Permaneça atento com a sua mente. Depois São Pedro vai dizer: sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que será vos oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Uma pessoa com a mente atenta é uma pessoa sóbria. Sóbrio, sobriedade, é uma mente em que ela não está sendo de nenhuma forma enganada. A droga, ela nos engana. A droga, ela entorpece. A droga, ela anestesia a nossa mente e ela nos engana. Aquilo que deveria nos causar dor, parece que não nos causa dor. Só que na verdade nos causa. Só que a droga está nos enganando. A sobriedade é um estado de viver na mentira. Nós vivemos na mentira quando não estamos sóbrios. Nós não temos um total controle sobre as nossas atitudes. Porque nós estamos completamente movidos
pela substância química, seja ela a droga, seja ela o álcool, seja qual for. Até mesmo aquelas pessoas que são viciadas em exercício, elas são movidas pela substância química que o exercício é lançado sobre a substância química que é lançada no cérebro dela quando ela faz exercício. Ao fazer o exercício, a endorfina é liberada no cérebro e a pessoa acaba ficando viciada naquilo ali. E aí esse exercício físico pode gerar nela um vício. Essa endorfina gera um vício. Então ele não consegue mais fazer outra coisa, a não ser vira uma outra droga. Vira uma outra droga, ele não consegue, então é somente uma dimensão da vida dele que é trabalhada. A dimensão física, a dimensão do corpo, vem a vaidade, tá entendendo? Né? Os músculos, o corpo bem, se diz, bem delimitado, né? O corpo malhado. Então a vaidade entra. Só uma realidade é trabalhada. A pessoa não tem tempo para um momento de oração, não tem tempo para a espiritualidade, não tem tempo para uma leitura espiritual, não tem tempo para ler a palavra de Deus, não tem tempo para um momento de partilha, não tem tempo para um momento de diversão comunitário, entendeu? Onde todos estão presentes, até mesmo assistir uma televisão junto com os outros. Meu irmão, a sobriedade, ela é algo essencial para a nossa vida. A sobriedade é não se deixar conduzir por outras coisas, a não ser pela sua razão esclarecida e moldada pela graça de Deus. E como é que a gente esclarece e molda uma razão pela graça de Deus? Por meio da oração. Por meio de nós caminharmos em uma vida em que nós estamos investindo também em outras realidades. Uma pessoa que investe somente em exercício físico para o seu corpo, ela está completamente desordenada, ela está viciada naquilo ali. Uma pessoa que investe somente, aquelas pessoas que investem somente no estudo, onde não estão preocupadas com o seu corpo, não estão preocupadas com a convivência, com o social, ela também está desordenada. Aquela pessoa que não está nem aí para estudo, para leitura, para nada, ela só quer saber de farra, de festa, de estar com os amigos, ela também está desordenada. São pessoas que não vivem a sobriedade. E aqui eu queria deixar bem claro que a sobriedade, ela não é só a ausência das drogas ilícitas, mas uma pessoa que se deixa também, que é viciada em filme, em celular, uma pessoa que é viciada no aparelho celular, ela não tem mais tempo para nada. A vida dela são as redes sociais, a vida dela é ficar fazendo aquela tela do Instagram correr. A vida dela é olhar o WhatsApp 500 vezes, mesmo que não tenha nenhuma mensagem. Às vezes não tem nenhuma mensagem, mas existe o vício de abrir o WhatsApp e ficar mexendo lá. Entendeu? Mesmo que não tenha nada. Mesmo que ninguém tenha lembrado de você e ter lhe mandado uma mensagem. Mesmo que seja um bom dia daquelas correntes. Mas existe o vício de abrir o WhatsApp. Uma pessoa dessa não é uma pessoa sóbria. Então aqui São Pedro vai dizer o primeiro passo. A atenção e a sobriedade. Primeiro eu tenho que ser sóbrio. Primeiro eu tenho que estar desvinculado de todo e qualquer vício. Eu tenho que ser livre. Eu tenho que saber alimentar todas as dimensões da minha vida. A dimensão física, meu exercício físico, né, o jogo de futebol, uma corrida, uma experiência assim dessa forma. Descansar, saber também descansar bem, né? Saber alimentar a minha dimensão intelectual, né? Por meio de uma leitura, por meio de um bom filme, por meio da leitura da palavra de Deus, que é o alimento à dimensão intelectual e espiritual ao mesmo tempo. Então, meus irmãos, a gente vai buscando cada vez mais essa sobriedade, tá? Buscando cada vez mais sermos sóbrios. Então nós vamos verdadeiramente conseguir viver essa experiência de conversão, de mudança. Porque senão a minha conversão ela vai ser superficial. Ela vai ser somente porque eu estava sofrendo, somente porque estava doendo, somente por isso. E aí quando a dor e o sofrimento passar, eu acabo voltando para aquela vida antiga, né, na qual eu não queria ter voltado. Aquilo, né, que São Paulo diz, eu acabo fazendo mal que eu não quero, porque ninguém quer voltar
né, para o fim da fila. Ninguém quer voltar para aquela vida desgraçada, né? Mas acabo voltando porque eu não consigo estar com minha mente atenta, porque eu não consegui ainda a minha sobriedade. Talvez a sobriedade que eu consegui foi o afastamento das substâncias ilícitas, mas a sobriedade, né, interior do meu coração eu ainda não consegui. A sobriedade, né, de não me deixar ser conduzido pelos pensamentos, pelas tentações, de não me deixar ser conduzido, muitas das vezes, pelo um olhar errado sobre a situação, as fofocas, as maledicências, os grupinhos de conversa, as panelinhas, tudo isso que vai gerando em nosso meio, né, as sementes do demônio dentro da nossa comunidade. E São Pedro continua porque ele diz assim: a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Que dia é esse da revelação de Jesus Cristo? Talvez a gente pense que é somente o dia em que o Senhor voltar. Mas Jesus, ele já se revelou. Toda a revelação em Cristo Jesus, ela já foi feita. Não existe nada mais que é escondido. Porque Jesus se fez carne. O véu foi rasgado. Ele se revelou. E é esse Jesus que nós oferecemos para vocês. É esse Jesus que nós lhe oferecemos para ser Ele o vosso único bem. Para ser Ele o seu único bem. Para ser esse Jesus aquele que você precisa seguir verdadeiramente. Sair daquele caminho que você estava para seguir o caminho de Cristo Jesus. Só que para isso é necessário essa mente atenta e a sobriedade. É necessário que você invista em todas as dimensões da sua vida, desde o seu corpo, desde a sua mente, da sua espiritualidade. Porque é que é importante nas nossas casas o trabalho, a oração e a convivência. Porque esses 3 pontos, nós estamos trabalhando exatamente isso. O trabalho, eu estou trabalhando o meu corpo e a minha mente. A convivência também, a minha conversão, a minha mudança. O meu homem novo, que tem gestos novos, que tem atitudes novas, que tem propósitos novos. E a espiritualidade, que vai trabalhar a minha relação com Deus, que é o centro de tudo, que é o motivo de tudo, que é aquele que me conduz, que é aquele que me mostra o caminho, que é aquele que se revela a mim todos os dias, que me dá a esperança de uma vida nova, que é o que São Pedro vai nos dizer. A esperança que é fruto da graça que foi nos oferecida pela revelação de Jesus. Quando Jesus se revelou, quando ele veio até nós, o Emanuel, Deus conosco, se encarnou e se fez homem, ele deu a esse mundo esperança de uma vida nova, porque os homens estavam entregues à escravidão do pecado. Nós estávamos entregues à escravidão do pecado quando vivíamos a vida velha. Quando nós saímos daquela escravidão e ouvimos falar de Jesus Cristo, e hoje todos os dias nós ouvimos falar dele no diário espiritual, na palavra encarnada, na Bíblia que nós poderíamos estar lendo e rezando todos os dias, no texto da misericórdia, no texto da providência, na oração, no texto mariano, nas pregações que nós escutamos, nesse momento agora que nós estamos tendo, nós ouvimos falar de Jesus, nós escutamos falar de Jesus, nós estamos conhecendo Jesus. E conhecendo Jesus, meus irmãos, a esperança ela é renovada. Conhecendo Jesus, a esperança se faz nova. Meu irmão, nós não podemos de forma alguma vivermos essa experiência com Cristo e ainda nos mantermos presos àquela vida velha, nos mantermos presos àquilo que um dia foi escravidão para nós. Jesus, ele é o homem novo, ele é a imagem do homem novo. Por que ele é a imagem do homem novo? Porque nós precisamos ver Jesus como nosso espelho. Nós precisamos olhar para o Cristo e cada vez mais querer nos assemelhar a Ele. Somente esse olhar fixo no Cristo vai gerar em nós uma nova esperança, vai gerar em nós uma vida nova, vai gerar em nós nos desvincularmos, nos libertarmos daquela escravidão que nós vivíamos, porque mesmo aqui dentro nós podemos ainda ser escravos. Nós podemos, que nem o povo de Deus, caminhando no deserto, livres da escravidão do Egito, rumo à terra prometida, com Deus conduzindo eles dia e noite,
com Moisés, amigo de Deus, intercedendo por eles dia e noite, mas aquele povo continuava reclamando, continuava murmurando, continuava virando as costas para Deus, ao ponto de construir um bezerro de ouro para adorá-lo. E nós podemos cair nesse risco de adorar esse bezerro de ouro. Nós podemos cair nesse risco de construirmos bezerros de ouro dentro das nossas casas. Que bezerros de ouro são esses? Muitas das vezes o grupinho que nós formamos e todos os dias nos juntamos ali para adorar o bezerro de ouro da fofoca, da maledicência, de enxergar o erro de um e de outro, de condenar um e outro, e a caridade indo por água abaixo, o amor mútuo indo por água abaixo, a vida nova indo por água abaixo. E daí quando você volta para a vida de pecado, quando você menos esperar e tiver naquele oitão preto de novo, e tiver naquela Cracolândia de novo, você vai sentir saudade. Você vai sentir saudade do Cristo que um dia se revelou para você e você não deu valor, porque a sua mente não estava atenta e a sua sobriedade você ainda não tinha alcançado. Você só tinha somente se afastado das drogas. Tinha somente se afastado das substâncias químicas. Meu irmão, Cristo se revelou para nós. Ele é o nosso único bem. Ele é o nosso único bem. Ele precisa estar no centro. Nós não podemos tirar o olhar dele. E São Pedro continua: como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Olha a palavra que São Pedro usa, como filhos obedientes. Quem é o obediente? É aquele que escuta e faz. É aquele que escuta e faz aquilo que foi pedido. Ele é o obediente. Esse é o filho obediente. Primeiro nós escutamos a Deus. Nós estamos escutando ao Senhor para obedecê-lo? Nós estamos tendo tempo para dar a Deus? Tempo da nossa oração pessoal, de entrarmos na capela para rezarmos, escutarmos o Senhor, tomarmos a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, e nos colocarmos em algum canto um pouco mais afastado, e ali nós lermos a Palavra, ali nós meditarmos a Palavra, nós nos alimentarmos dela, ler 1, 2, 3 vezes ali, nem que seja a mesma frase, e deixar Deus falar. Nós nunca vamos conseguir obedecer se nós não escutarmos, se nos afastarmos. Eu gosto muito de usar essa imagem. Se eu estou distante, eu nunca vou conseguir escutar. Nós só escutamos quem está perto de nós. Se nós estivermos distantes de Deus, nós nunca vamos escutar a Ele. E São Pedro vai dizer, né? Como filhos obedientes, não moldeis, né, a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente. Quais eram as paixões de antigamente? Né? O prazer, o ter, o poder. Porque era isso que nos movia quando nós vivíamos na escravidão do pecado. E hoje, né, no evangelho de hoje até, quando Jesus ele é tentado no deserto por Satanás, Jesus é tentado exatamente nessas 3 realidades: no ter, no poder e no prazer. E Jesus ele não dialoga com o demônio, ele não se explica para o demônio, ele simplesmente rebate com a palavra de Deus e pronto. E aí diz a palavra que o demônio vai embora, para voltar no tempo oportuno. E o tempo oportuno é esse, porque ele voltou. Ele está também em nosso meio. Ele está aí disseminando, né? Ele está disseminando aí as suas sementes, as suas ideias, os pensamentos dele, as tentações. Ele está jogando, né? O coração que estiver aberto para ele, ele vai entrar e fazer o estrago. A vossa de acordo com as paixões de antigamente, no tempo de vossa ignorância. Por que ele fala aqui no tempo de vossa ignorância? Porque quando éramos escravos antigamente, nós vivíamos na ignorância. Por que essa ignorância? Lembra quando eu disse que o prazer
ele causa uma dormência na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa razão, na nossa inteligência, porque nós fazemos muitas das vezes coisas que não queremos fazer. Isso é ser ignorante. Ignorante é não ter consciência daquilo que você está fazendo. É não ter consciência. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Sabia, mas você não sabia as consequências que aquilo ia gerar na sua vida? Porque as consequências, elas não são somente de momento. As consequências são outras, são enormes. Elas podem durar anos na nossa vida, as consequências de uma atitude. Vocês imaginem, né? Se hoje alguém, né? Imagine eu tenho 18 anos de caminhada, né? Saí da casa dos meus pais com 18 para 19 anos, estou com 37, né? Quase 18 anos aí de caminhada, metade da minha vida, posso assim dizer. Você imagina se hoje eu virar as costas para Deus, virar as costas para Ele e voltar para aquela vida de escravidão que eu vivia um tempo que eu vivia, né? Lá na minha juventude. Vocês acham que era simplesmente só depois de 2, 3 meses, né, imerso de novo no pecado, voltar e tá tudo me esperando como tá agora? Não, meu irmão. As consequências das nossas decisões erradas, elas podem perdurar por anos na nossa vida. Uma consequência, meu irmão, de uma decisão errada talvez seja, muitas das vezes, um crime cometido. Um crime cometido e que você vai responder durante muitos anos por ele. Uma consequência, muitas das vezes, é um filho. Não estou aqui falando do filho, da criança, que é um dom de Deus, é uma vida, é uma bênção. Mas será, né, se esse filho, em meio àquela vida, né, desregrada, essa criança, ela não deveria ter vindo, talvez, em um momento melhor, em um momento de mais de ordenação, né? Então, assim, nós não temos a ideia quando nós estamos cometendo alguns erros e não temos ideia das consequências. Outra consequência muito séria, o inferno. Diante do pecado cometido, quem de nós lembra que nós podemos ir para o inferno quando estamos cometendo pecados mortais? Nós só vamos lembrar disso depois, bem depois, quando o prazer ele baixa e a minha razão começa a trabalhar. A razão, ela é obscurecida, parece que é colocado um véu sobre ela, como eu disse, um anestésico. Isso é ser ignorante. Isso é ser ignorante, é não perceber, né? Muitas das vezes não perceber as consequências das nossas atitudes. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. E aqui está o último ponto da nossa conversa. Quem nos chamou? Você acredita verdadeiramente que você está nesse caminho somente e unicamente porque você estava sofrendo e queria se livrar do sofrimento? Meu irmão, acredite que Deus lhe trouxe até aqui. Porque Deus, ele não lhe criou para uma vida mergulhada na escravidão, para uma vida de pecado, para um caminhar que poderia gerar para você a morte eterna. Deus não lhe criou para isso. Deus lhe criou para a vida nova. Deus lhe criou para ser cada vez mais um homem novo. Deus não lhe criou para permanecer acorrentado nos pecados da vida antiga. Deus não lhe criou para permanecer mergulhado na vossa ignorância. Deus não lhe criou para permanecer entorpecido, anestesiado pelos prazeres e pelas drogas, pelas substâncias químicas. Deus não lhe criou para isso. Deus nos criou para a sobriedade, para a santidade, para a liberdade. Foi para isso que Deus nos criou. E essa liberdade, ela só vai vir a partir do momento em que nós enxergarmos quem é esse exemplo de liberdade que nós temos. O exemplo de liberdade que nós temos é Cristo Jesus. Ele é o exemplo de liberdade.
Porque, como diz a palavra, Ele é o santo que nos chamou. Ele é o santo que nos tirou da escravidão. Ele é o santo que nos deu vida nova. É Ele que é o santo. Ele que é a imagem da santidade. Aquele que nos chamou também para nós nos tornarmos santos. Santos em todo o nosso proceder. O que quer dizer isso? Santo em todas as nossas atitudes. No teu olhar, nas tuas palavras, nos teus gestos, nos teus pensamentos. Meu irmão, se cada vez que você fizer algo, que você pensar algo, a forma que você olha, a forma que você pensa, a forma que você age, e você perceber que isso não condiz com o coração de Deus, que isso está longe de se assemelhar a Jesus, arranque isso do seu dia a dia. Arranque isso da sua vida. Arranque isso de você. Porque isso está lhe condenando. Isso está lhe escravizando. Isso está lhe impedindo de agir livremente. Mais uma vez eu repito. Não é liberdade simplesmente estar livre e não usar drogas. Porque muitos de vocês aí estão sem usar. Não é liberdade isso. Isso não é liberdade. A liberdade é a liberdade que Cristo construiu para nós. É a liberdade que Cristo veio nos anunciar. É a liberdade que Cristo veio nos oferecer pela sua morte e ressurreição. E esse tempo da quaresma é esse tempo de conversão. É esse tempo de mudança. Tempo de controlar a língua. Tempo de controlar o olhar. Tempo de controlar as redes sociais. Tempo de controlar o uso do celular. Deixe mais o celular de lado para conviver com seus irmãos. Deixe mais as redes sociais de lado para conversar com os seus irmãos. Para estar no meio deles. Para estar junto com eles. Meu irmão, deixe a fofoca de lado para amar. Santa Teresa de Calcutá, ela já dizia que quem julga não tem tempo para amar. Se você julga, se você olha para o seu irmão já julgando as atitudes dele, você nunca vai conseguir amá-lo, porque a sua mente e o seu coração estão cheios e ocupados no julgamento. Você não vai conseguir amá-lo. Nunca vai conseguir amá-lo. Nunca vai conseguir amá-lo de verdade. Nunca vai permanecer no julgamento, escravo das vossas paixões, escravo de uma mente completamente ainda entorpecida e anestesiada pelo pecado, escravo da ignorância. Não vai existir liberdade em você. E por enquanto você estiver escravo, facilmente você pode voltar para aquela vida antiga. Facilmente aquela vida antiga pode lhe arrastar de volta. Tome essa carta de São Pedro, pegue o evangelho de hoje e faça um momento de oração com ele. Medite. A carta de São Pedro, capítulo 1, versículo do 13 ao 15. 13, 14 e 15. 3 versículos que tanto nos falaram para nós nesse dia. Pegue esse domingo, dia do Senhor, momento de santificar o dia. Busque a palavra de Deus. Busque ter um momento de conversa com o Senhor, de diálogo com Deus. E peça a Ele para lhe libertar da escravidão do pecado, para lhe libertar da escravidão da ignorância, para lhe libertar da escravidão de uma mente adormecida, para estarmos atentos, sóbrios, fora, longe da ignorância. E lembrar-nos sempre que aquele que nos chamou é o autor de toda a vida, Jesus Cristo. Aquele que nos chamou é que nos garante a esperança, que a esperança não nos engana, como diz São Paulo. Porque a esperança é Cristo Jesus. E Ele que nos chamou, Ele é a verdade, Ele não nos engana. É a esperança que não passa, é a esperança que não morre. Ele que nos chamou. Eu quero que nós nos coloquemos diante de Deus no dia de hoje. Nos coloquemos diante do Senhor no dia de hoje. E façamos com que esse dia seja aproveitado para uma vida nova.
esse dia seja aproveitado, né, para experimentarmos esse relacionamento com Deus. Deus abençoe a todos, uma santa quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós iremos nos encontrar todos os domingos da quaresma para vivermos essa experiência de meditarmos um pouco, né, sobre nós mesmos e sobre esse processo de conversão que nós precisamos ter. Deus abençoe, meus irmãos.